Olá, você sabia que muitas mulheres, quando estão grávidas e quando elas recebem o seu filhinho, é muito comum você perceber algumas mulheres dizendo: Olha, eu perdi a atração pelo meu marido, eu perdi, eu perdi o tesão pelo meu marido. Às vezes, eu não sei porquê, eu me irrito, eu me irrito. Por que será que algumas mulheres, quando têm o seu primeiro filho, às vezes ficam um pouco cismadas com seus maridos? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: lógico que você tem que levar em primeiro lugar se essa pessoa tem tendências a uma história de depressão na família, se a pessoa já está realmente com alterações hormonais, depressivas e tudo mais. Mas se isso tudo não for muito significante, eu gostaria de chamar a atenção para todas vocês que estão grávidas, inclusive uma das minhas filhas queridas, que também estão grávidas, que às vezes é comum, após o nascimento do bebê, você ter uma certa irritabilidade, às vezes sem muita explicação em relação ao seu marido. Sabe por quê? Uma das possibilidades, não estou dizendo e não estou fechando questão, mas uma das possibilidades é a seguinte: na hora que se concebeu a criança, na hora que estávamos no prazer, né, a mulher e o marido tiveram um prazer e um, um deu satisfação ao outro, né? Mas quando a mulher percebe que ela está grávida, ela começa a ter uma série de alterações hormonais, ela pode sentir náuseas, ela pode sentir, enfim, uma série de alterações que o médico, aquele que está fazendo o pré-natal, vai saber explicar a ela. Mas vai ficando mais ou menos assim: puxa vida, eu estou grávida, eu tenho um nenê, estou me sentindo desconfortável. Depois de um certo tempo, ela também começa a sentir, não todas, via de regra, mas talvez um pouco de náusea, incômodos, e um pouco mais adiante, a criança vai começando a dar chutes na barriga, que é um bom sinal. É sinal de que a criança está se movimentando, que a criança está viva, que a criança está, enfim, se desenvolvendo. E um pouco mais adiante também começam as contrações, né? O aviso de que o parto está próximo. E a mulher, ela vai ficando nessa situação todinha, né? E depois ela vai para o parto. Ela vai para o parto, em que muitas vezes existe uma ansiedade de antecipação. Meu Deus do céu, como é que será que vai acontecer tudo bem? E fora que a pessoa sente nesses momentos, né, as contrações, e que não é nada agradável. Não é nada agradável. E também, enquanto ela estava grávida, ela sempre escutou de todo mundo: olha, você está linda, você está maravilhosa, como você está bonita. Agora, passar pelo parto, passar pelo parto não é algo muito fácil. Não é algo muito fácil, né? Muitas vezes você fica numa ansiedade muito grande, às vezes pode ter algumas alterações do parto normal, passar para a cesárea, de acordo com a determinação médica, e vai por aí afora. E tudo isso gera um certo estresse na mãe, né? E inclusive, a gente não vai negar que é uma situação de estresse o parto em si. Após o parto, a gente sabe que a criança, ela vai ter que ser amamentada pela mãe, mas não pelo pai. Não é o pai que vai ter um seio materno
e amamentar essa criança. Então, a mãe, depois de todo esse estresse e todas essas alterações hormonais, ela também se sente cansada, estressada e, ao mesmo tempo, ela sabe que ela vai ter que ter uma noite toda ela picotada, porque vai ter que amamentar a criança, ela vai ter que estar do lado da criança. E olha, se você que é pai, se você não estiver atento, às vezes até pode se tornar uma situação delicada para o seu casamento. Porque a mulher precisa muito, a sua esposa precisa muito de você no pós-parto, no pré-parto e na gestação. A mulher precisa muito de você. Então, de repente, você trocar a fralda de uma criança na madrugada, você se levantar e você ajudar a sua esposa, tudo isso é muito determinante. Agora, por que eu estou falando dessa matéria? Porque além das alterações hormonais que podem existir no pré, durante e pós-parto, e faz com que muitas vezes a mulher se sinta mal amada, abandonada, triste, às vezes esquisita, não tem nada a ver com a depressão pós-parto, que teria outros sintomas. Mas a mulher pode ficar um pouco esquisita e às vezes até sentir um pouco de raiva do homem. Sabe por quê? Porque é como se fosse mais ou menos assim, inconscientemente, enquanto concebíamos a criança, nós estávamos no princípio do prazer. Eu dava prazer, você me dava prazer, vivemos momentos gostosos e depois toda, todo o sacrifício realmente acaba ficando muito mais para a mulher, porque o homem não vai amamentar, o homem não vai dar o parto, o homem não vai sentir contrações, o homem não vai sentir dores, o homem não vai sentir náuseas. Quem vai sentir tudo isso é a mulher. E depois que a criança nasce, a criança vai ter que ser amamentada pela mãe. Então, inconscientemente, às vezes, não é via de regra. Às vezes, o que pode acontecer é mais ou menos o seguinte: eu transei, gostoso, meu marido também. Agora, depois, eu fiquei com todo o peso, eu fiquei com toda a responsabilidade do nascimento desse bebê, porque realmente o homem não pode amamentar, mas lógico que você pode ajudar a trocar uma fralda, fazer uma série de coisas na madrugada. Então, essa ideia de que a mulher ficou com tudo, né? Ela teve que sofrer os 9 meses. Quantas vezes é difícil você se deitar na cama e você não saber que posição ficar, porque a criança já está incomodando demais, as contrações, as dores do parto, o pós-parto, o amamentar, e tudo ficou para ela. Então, às vezes, inconscientemente, é como se fosse mais ou menos assim: puxa vida, somente na hora de nós concebermos a criança, nós repartirmos o prazer. E depois, as consequências, vamos dizer assim, o estresse ficou tudo para mim, mulher. Então, inconscientemente, às vezes a mulher acaba tendo um pouco de raiva do homem, entendeu? E de repente, às vezes até ficando ela muito mais próxima do neném e, de certa forma, rejeitando o homem, como se fosse mais ou menos assim. Engraçado, né? Na hora de concebermos, nós compartilhamos. E agora, na hora de darmos toda a assistência à criança, depende muito mais de mim do que de você. E é uma realidade, porque o homem não tem seio, né? Mas lógico, você não tem seio, mas você pode colaborar trocando uma fralda, ajudando sua esposa de madrugada. E vou dizer uma coisa a mais: é alto o índice de separações no primeiro ano
após o nascimento de uma criança. Justamente por isso, quando a mulher percebe que de repente esse homem se ausentou de coisas que ele poderia ter feito. Então, por que eu fiz essa matéria? Eu fiz essa matéria porque eu acho que a gente deve estar bem atento o porquê que às vezes a nossa esposa, a nossa companheira, a nossa pessoa que dividimos o mesmo teto, pode mudar conosco, com o nosso comportamento após o nascimento de uma criança. Principalmente se tudo isso que eu falei você não estiver compartilhando com ela. Então fique atento, entendeu? Fique atento, porque é grande o número de separações de casais que tiveram o primeiro filho, justamente por a mulher se sentir sozinha nessa hora. E realmente, pela natureza, ela fica sozinha. Mas se você tiver bom senso, carinho, e você tiver a empatia, a capacidade de se colocar no lugar dela, você vai perceber a importância de ajudá-la, principalmente na madrugada e em coisas que não dependem dela. Por exemplo, uma fralda, você se levantar, pegar um medicamento, um copo d'água, alguma coisa que não depende só dela. Essa é a maior prova de que você fez um bom casamento. Agora, se você não fizer, você corre o risco dessa mulher sentir que você não compartilha. E se ela perceber que você não compartilha, pode ocorrer até mesmo uma separação. E é nessas horas que você vê quem fez e quem não fez um bom casamento. Um bom casamento não só a esposa ficar grávida, mas você, homem, também ficar grávido e perceber tudo o que ela está sentindo, muito embora você não esteja com um feto, mas você agir de forma como ela espera e de como seria o recomendado para que ela se sentisse protegida e que também a criança perceba. Isso é muito importante, que a criança também perceba que ela está sendo protegida, não só pela mãe, mas também pelo pai. Toda essa conjuntura pode ter certeza que faz com que você tenha não só um bom casamento, mas que quando essa criança nascer, ela perceba que ela é amada por pai e por mãe. E esse é um dos princípios para que você tenha um casamento que, vamos dizer assim, com começo, meio e fim. Haroldo Lopes, nos conversamos durante a semana. Um bom final de semana e uma abençoada semana para vocês. Tchau.